Olá, esse é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Ercília, graduando em engenharia de alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, na Bahia. No episódio de hoje, irei bater um papo com o professor Ernesto Acosta Martins, do curso de Engenharia de Alimentos e do programa de pós-graduação em Biotecnologia da UFES, e com a doutora em Biotecnologia, Geisa Suzarte Araújo da Paixão, que é graduada em Engenharia de Alimentos pela UFES. Olá, Ernesto. Olá, Geisa. Obrigada por cederem um pouco do tempo de vocês para contribuir com o nosso projeto. Olá, Ercília. Eu que agradeço pela oportunidade de participar. Oi, Ercília. Eu também fico extremamente grata pelo convite. Essa é a minha primeira participação aqui na realização de um podcast. E não há nada melhor do que fazer um brinde para comemorar uma estreia. E esse brinde não será com qualquer bebida, não. A escolha foi inusitada, mas trata-se de uma bebida que vem caindo no gosto dos brasileiros, o hidromel. Então, sem mais delongas, vamos matar logo a curiosidade dos ouvintes que talvez não conheçam o hidromel. O que é essa bebida? E o que diz a legislação brasileira sobre ela? De acordo com o decreto número 6.871, de 4 de junho de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, hidromel é uma bebida com graduação alcoólica de 4 a 14% a 20 graus Celsius, obtida pela fermentação alcoólica de solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável. Já segundo a legislação europeia, a bebida possui teor alcoólico de 8 a 18% e outras matérias-primas podem ser adicionadas ao mosto de mel, tais como suco de frutas, ervas e especiarias. Em função da matéria-prima utilizada, existem algumas variedades de hidromel, como o melomel, com adição de suco de frutas, Saison, com suco de maçã, Pyment, com suco de uva, Hippocris, que é o Pyment com ervas e especiarias, e Horomel, com adição de pétalas de rosas. A incorporação dessas matérias-primas não deve mascarar o sabor e aroma característicos do mel. E qual é a origem do hidromel? Por que ela é considerada a bebida dos deuses? O hidromel é uma das bebidas mais antigas conhecidas na história da humanidade, sendo consumido pelos seres humanos talvez antes mesmo do vinho e da cerveja. A origem desta bebida provavelmente vem dos países africanos. Nas savanas africanas, as incontáveis colmeias existentes eram inundadas e a fermentação acontecia naturalmente e posteriormente passou a ser produzido em toda a bacia do Mediterrâneo e Europa. Relata-se que os nômades transportavam água em bolsas produzidas a partir de bexiga de animais e para que a água não apresentasse gosto ruim, adicionava-se uma quantidade de mel. Assim, a fermentação ocorria. Porém, como não conheciam o álcool ainda, passaram a denominar como bebida dos deuses. É importante destacar também que nesse processo histórico, na mitologia celta, anglo-saxões e vikings, o hidromel fazia parte dos rituais, sendo considerado como a bebida dos nobres e deuses, a qual proporcionava imortalidade, conhecimento e acreditava-se ter poderes mágicos e de cura, capazes de aumentar força, virilidade e fertilidade. Uma curiosidade é que na Irlanda existia a tradição de que os recém-casados deveriam consumir esta bebida durante o primeiro ciclo lunar após o casamento para conseguir gerar filho homem, surgindo assim a tradição atual da lua de mel. Além disso, na época, o seu consumo era comum, mas com o avanço das civilizações e dos recursos agrícolas, iniciou-se a troca do hidromel por outras bebidas, como o vinho. Com os seriados Vikings e Game of Thrones, essa bebida milenar vem ganhando destaque e isso é muito importante. Interessante. Que bom que os seriados auxiliaram no resgate dessa bebida milenar. Mas nos conta um pouco mais. Com o decorrer do tempo, essa composição básica tão característica do hidromel mudou muito? Como se dá o processo produtivo dessa bebida? Outrora, hidromel era produzido com mel, água e leveduras selvagens presentes no ar e provenientes do próprio mel.
No decorrer do tempo, várias alterações na elaboração dessa bebida surgiram a partir do método tradicional, usando mel e água, dando origem às misturas complexas já mencionadas anteriormente. Além disso, no que se refere ao processo, passou-se a selecionar as leveduras, o mel, assim como a utilizar suplementos. Com relação ao processo, a produção de hidromel geralmente compreende as seguintes etapas: preparo do mosto, onde se realiza a diluição do mel com água potável, a suplementação do mosto e o ajuste do pH. A seguir, se realiza a pasteurização, a inoculação de leveduras, a fermentação e a pós-fermentação, etapa que inclui clarificação e maturação. Então, Geisa, você pode explicar para nossos ouvintes de maneira simples em que consistem essas etapas? Sim, de maneira mais sucinta, na elaboração do mosto, a diluição do mel é feita com água até alcançar o teor de sólidos solúveis totais desejável, que varia de 20 a 37 graus Brix. Em relação à suplementação, que também é feita nessa etapa, sabe-se que os compostos nitrogenados são os nutrientes de maior importância na produção do hidromel, pois são essenciais para melhorar o metabolismo da levedura, porém encontram-se em baixa concentração no mel. Para corrigir essa deficiência, podem ser utilizados alguns suplementos. Com relação ao pH, é feito um ajuste de 3,5 a 5, utilizando, por exemplo, carbonato de sódio, ácido málico ou ácido tartárico. Com o mosto já elaborado, então é feita a pasteurização, que garante condições assépticas no mosto antes de sua fermentação, influenciando fortemente o desempenho do processo fermentativo e a qualidade do produto final. Ah, então nesse momento aí já temos tudo pronto para começar a fermentação, não é, Geisa? Sim, a partir daí é feita a inoculação para iniciar o processo fermentativo, não é, professor? Com certeza. É feita a inoculação, que consiste na adição do inóculo preparado a partir da ativação de micro-organismo liofilizado e sua propagação no mosto de mel até a concentração celular desejável. A fermentação é um processo bioquímico que consiste principalmente no consumo de açúcares pelas leveduras e a produção de etanol. Porém, outros compostos são produzidos, como por exemplo o glicerol e ácidos orgânicos. O tempo de fermentação varia bastante, devido a vários fatores como concentração do inóculo, temperatura e tipo de mel e de levedura. Concluído o processo de fermentação, inicia-se a etapa de pós-fermentação, que consiste na aplicação de práticas tais como clarificação e maturação. A clarificação promove a remoção de substâncias que podem provocar turbidez, acidez e astringência indesejáveis, promovendo estabilidade ao produto final, assim como a melhoria das características sensoriais. O processo de maturação do hidromel, por sua vez, é importante, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de compostos aromáticos. De maneira geral, o tempo de duração do processo pode variar de 1 a 6 meses. E quanto ao processo de produção industrial, em comparação ao artesanal, existem diferenças? Existem diferenças, sim. Em relação à matéria-prima, no processo industrial, pode ocorrer a adição de combinações de produtos químicos na suplementação do mosto, ao passo que, na produção artesanal, apenas um produto obtido no mercado é capaz de obter efeitos semelhantes no produto final. Uma outra diferença é que no processo industrial há uso de tanques de aço inoxidável como cubas de fermentação. Assim, a temperatura pode ser mais controlada e tem-se melhores condições de higiene. De forma artesanal, para substituir os fermentadores, podem ser utilizados galões e na tampa dos mesmos acoplar uma mangueira e uma válvula airlock contendo álcool 70%. Então dá para produzir hidromel em casa, né? Sim, dá para produzir hidromel em casa.
Porém, é preciso principalmente adotar as boas práticas de fabricação para se obter um produto seguro. Além disso, é importante que seja realizado o controle da temperatura e do tempo. Bacana, fica aí a dica, viu, ouvintes? Mas, em comparação com outras bebidas, o que diferencia o hidromel delas? É um produto que possui PIC, padrão de identidade e qualidade? O hidromel é uma bebida fermentada com teor alcoólico de 4 a 14%. Y su producción envolve varias etapas similares às operações desenvolvidas na produção do vinho, mencionadas anteriormente. Por isso, poderia ser chamado de vinho de mel, devido às semelhanças existentes no processo. Com relação ao padrão de identidade e qualidade, não há uma legislação específica para hidromel, como acontece, por exemplo, para vinhos e cervejas. Porém, tem uma instrução normativa 34 de 29 de novembro de 2012 que traz, por exemplo, a classificação do hidromel quanto ao teor de açúcar, que, quando maior que 3 gramas por litro, é considerado suave e quando menor a 3 gramas por litro, é classificado como seco. Até aqui ficou claro que o hidromel é produzido utilizando mel. Então, como a variedade dessa matéria-prima interfere nas características sensoriais da bebida? Bem, o mel é considerado como um produto alimentício oriundo da produção de abelhas melíferas a partir da utilização do néctar das flores, recebendo a denominação de mel floral, ou das secreções provenientes de parte viva das plantas ou de excreções de insetos sugadores que ficam sobre as estruturas vivas das plantas, recebendo a denominação de mel de melato. As características do mel são fortemente influenciadas por vários fatores, como clima, florada, presença de insetos sugadores, entre outros, tornando assim o mel uma matriz complexa. Logo, há uma variação nas características da bebida, consequentemente. Ainda falando sobre o mel, explica para a gente, Geisa, por que usá-lo como matéria-prima? Ele não é muito caro? Produzir uma bebida à base de mel é economicamente vantajoso? Então, Ercília, mesmo sendo a matéria-prima relativamente cara, é importante desenvolver pesquisas que possibilitem o aumento das aplicações dessa matéria-prima, uma vez que é resultante da apicultura, atividade considerada bastante importante sobre os aspectos social, econômico e ambiental. Além disso, como o mel é diluído em água, é possível fazer aproveitamento do mel que fica retido nos equipamentos durante o beneficiamento. Olha só, com aproximadamente 1 litro de mel, que custa em torno de R$ 25 a R$ 35, é possível elaborar 3 litros de hidromel, sendo que uma garrafa de 1 litro custa acima de R$ 50. Bastante interessante, não? Sim, e além de interessante, é bem vantajoso mesmo. Mas há algum modo de reduzir ainda mais esse custo, professor? Existe a possibilidade de acrescentar outros ingredientes ao mosto? O processo fermentativo do hidromel tradicional, usando água, mel e água, demanda muito tempo devido à baixa concentração de compostos nitrogenados, que são essenciais para o desenvolvimento das leveduras. Assim, longos tempos tornam o custo do processo elevado e, consequentemente, aumenta o preço do produto final. Então, estratégias como a seleção do mel, de cepas de leveduras e o uso de suplementos não convencionais contribuem para reduzir os custos. Alguns trabalhos desenvolvidos na UF sobre minha orientação tiveram como objetivo utilizar polpa de frutas, como por exemplo abacaxi, tamarindo, acerola, seriguela, graviola, jaca, maracujá e umbu, assim como de suplementos não convencionais, tais como extractos de trigo, de farelo de arroz e de soja, assim como de feijão caupim, em substituição aos nutrientes comerciais tais como pectona e extractos de malte e levedura. Assim, foi possível potencializar o metabolismo da levedura, além de resultar em produtos com características inovadoras. Lá no início do podcast, foi mencionado sobre algumas variedades do hidromel. Retomando desse ponto, quais são os principais tipos encontrados no mercado e o que os diferenciam?
Aqui no Brasil, há regiões onde essa bebida é mais conhecida ou mais produzida? Nos mercados e supermercados no Brasil, é difícil encontrar hidromel, porém no mercado virtual, vários tipos são encontrados, hidroméis tradicionais e aqueles suplementados com frutas, especiarias e ervas. Atualmente, a produção de hidromel no Brasil tem sido desenvolvida por pequenos produtores, assim como por algumas plantas industriais localizadas em São Paulo e Santa Catarina. Está instalada em Sorocaba e já entrou em operação a primeira fábrica do Brasil a produzir hidromel em escala industrial. Existem também pequenos produtores na Bahia. Por exemplo, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o hidromel vem sendo feito com ingredientes orgânicos e regionais, com destaque para o mel flor nativa. Que legal! Deve ser um hidromel com notas sensoriais bem atrativas. Além do mais, é bom saber que a nossa região está explorando a produção de uma bebida típica. Mas para encerrar esse papo tão bacana, professor, nos conte um pouco sobre seus futuros trabalhos na UFES. O projeto do hidromel está ativo desde 2015, com orientações de doutorado, mestrado, iniciação científica. Quais são as perspectivas? O que ainda falta estudar? Então, os trabalhos futuros estarão direcionados para obter maiores informações sobre as características sensoriais das bebidas, assim como testar outras formas de produção, usando, por exemplo, processos como batelada alimentada e o uso de células imobilizadas. Com o andamento das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes, sempre surgirão novas ideias. Assim, nós encerramos a nossa conversa. Obrigada, professor Ernesto e Geisa. Foi muito bom poder contar com a presença de vocês aqui no Genipapo. Toda a equipe agradece pela colaboração. O prazer foi tudo meu. Para mim, foi muito gratificante compartilhar essas informações com você, Ercília, e com os nossos ouvintes. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, @genipapopodcast, e do e-mail, podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio 16 do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro, quando estrearemos a segunda temporada, onde falaremos sobre as experiências no mercado de trabalho. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados. Obrigada por nos ouvir e até mais.